Meu marido me abandonou em um aeroporto durante nossa viagem de aniversário para ficar com a amante dele. Então, quando ela o deixou, ele começou a me perseguir e ameaçou fazer algo contra si mesmo. Meu nome é Olivia, tenho 33 anos. Toda essa confusão começou há alguns meses, pouco antes do meu aniversário de 33 anos. Meu marido, Daniel, tem 35 anos. Estávamos casados há 7 anos e juntos há um total de 9 anos. Não temos filhos, o que hoje vejo como uma grande bênção. Sempre fomos só nós dois. 2 ou 3 anos atrás, Daniel começou a ficar mais distante. Ele chegava em casa do trabalho cada vez mais tarde. No começo dizia que era um projeto grande com muitos prazos. Eu entendia, meu trabalho também podia ser puxado, mas isso se tornou sua resposta padrão. Quando estava em casa, ele não estava realmente presente. Passava muito tempo no celular, rolando a tela ou digitando. Se eu perguntava com quem ele falava, ele só respondia que era coisa de trabalho e ficava irritado. Nossas conversas foram diminuindo. Antes falávamos sobre nosso dia, sobre coisas pequenas. Isso parou. Eu sentia que falava com uma parede. Tentei conversar, dizia coisas como: "Ei, parece que não conversamos mais", ou "Está tudo bem com você? Parece estressado". Ele sempre respondia que o trabalho estava difícil ou que estava cansado. Às vezes, virava a situação dizendo que eu era carente ou estava imaginando problemas. Ele passou a ter esses humores. Em alguns dias ficava calado, quase emburrado, sem falar muito. Em outros, se irritava com facilidade muito facilmente. Se eu pedia ajuda com alguma coisa em casa, ele podia se irritar dizendo que estava ocupado demais. Se o jantar não estivesse pronto na hora que ele queria, ficava irritado. Ele me fazia sentir que o problema era eu. Se eu me chateava por ele ser ríspido comigo, ele dizia que eu era sensível demais. Se eu tentava planejar algo para fazermos no fim de semana, ele sempre arrumava uma desculpa para não ir, ou até aceitava, mas depois parecia completamente desinteressado. Então apareceu Isabel. Ela era uma consultora que a empresa dele contratava às vezes para grandes projetos. No começo, ele só mencionava o nome dela em contextos de trabalho. Isabel sugeriu essa abordagem, ou Isabel entende muito do assunto. Mas logo comecei a sentir que ele falava dela mais do que dos outros colegas. Comentava como ela era inteligente, como tinha uma carreira promissora, como não tinha medo de dizer o que pensava. Eu a conheci brevemente em uma festa de Natal da empresa, há alguns anos. Ela era muito extrovertida e Daniel passou muito tempo conversando com ela naquela noite. Não comentei nada, não queria parecer uma esposa ciumenta. Algumas vezes ele desmarcou compromissos nossos. Uma vez, iríamos jantar na casa dos meus pais e ele me ligou 1 hora antes, dizendo que surgiu um problema grave no trabalho e ele teria que ir. Parecia genuinamente estressado, então dei uma desculpa para meus pais. Em outra ocasião, tínhamos ingressos para um show que ele mesmo tinha dito que queria ir, mas naquela tarde disse que não se sentia bem. Fui com uma amiga. Só mais tarde vi uma foto nas redes sociais de um colega de trabalho. Era de um jantar de integração da equipe, que Daniel tinha dito ser apenas uma reunião chata e obrigatória. Isabel aparecia na foto ao lado dele, muito próximos, rindo juntos. Quando confrontei, ele ficou muito na defensiva. Disse que era só um jantar de trabalho, que Isabel era apenas uma colega, que eu estava sendo paranoica e tentando controlá-lo. Ficou tão irritado naquela discussão que não gritou, mas sua voz ficou fria e dura. Disse que eu precisava confiar mais nele e parar de inventar histórias. Bateu a porta do escritório e ficou lá por horas. Quando saiu, agiu como se nada tivesse acontecido, não pediu desculpas pela raiva, só pelo mal-entendido. As críticas dele a mim aumentaram nesse período. Pequenas coisas no começo. Minha comida que ele costumava elogiar, de repente não estava mais tão boa. Dizia que a casa estava bagunçada, mesmo eu passando horas limpando. Começou a fazer comentários sobre meu modo de vestir, sugerindo que eu deveria me esforçar mais. Depois de sairmos com amigos, às vezes comparava-me com outras esposas. Ela é tão divertida, ou tão envolvente, dando a entender que eu não era. Dizia que só estava sendo sincero ou tentando me ajudar. A raiva dele piorou também. Nunca foi física comigo, mas ele quebrava coisas. Uma noite discutíamos sobre finanças, pois ele tinha feito grandes compras sem me consultar. Quando questionei, ele disse que eu estava sendo chata. Levantou-se, pegou o prato de jantar e o atirou na pia com tanta força que se espatifou. Ele ficou olhando os cacos por um momento e depois saiu da cozinha. Em outra ocasião, discutimos sobre com qual família passaríamos as férias. A discussão ficou acalorada e ele foi para a garagem, onde socou a parede fazendo um buraco. Depois voltou para dentro envergonhado, e disse que estava sob muita pressão e consertaria o estrago. De fato, consertou, mas a lembrança da raiva ficou. Apesar de tudo isso, quando nosso 7º aniversário se aproximou, Daniel subitamente ficou mais alegre. Disse que estava planejando uma grande viagem surpresa. Um mês antes, sentou-se comigo e mostrou um folheto de viagens para Bali. Disse que sabia que as coisas tinham estado difíceis, que estava estressado e distante, mas queria se redimir, reconectar-se, recuperar o que tínhamos.
Nas semanas que antecederam a viagem, ele parecia o Daniel de antes. Atencioso, ajudava mais em casa, puxava conversa, me comprou uma nova mala e roupas para a viagem. Deixei-me acreditar que as coisas poderiam melhorar. Fui acreditando. Viajamos para Bali. A primeira parte da viagem foi exatamente como o folheto prometia. Uma vila deslumbrante, com piscina privativa cercada de flores tropicais. Daniel estava encantador. Segurava minha mão, me elogiava, organizou jantares românticos na praia, tirou muitas fotos nossas e minhas. Publicou-as em suas redes sociais com legendas como 7 anos e ainda minha linda esposa, e fazendo memórias no paraíso com meu único amor. Quando vi as postagens, senti um grande alívio. Talvez fosse real, talvez ele realmente quisesse consertar as coisas. O plano era passar 3 dias nesse primeiro resort e depois voar para uma ilha menor e mais remota para mais 4 dias. Na manhã do 4º dia, arrumamos as malas e tomamos café da manhã à beira da piscina. Daniel estava um pouco mais calado, mas achei que fosse cansaço da viagem. O táxi chegou para nos levar ao aeroporto de Denpasar, onde pegaríamos o voo para outra ilha. No táxi, Daniel ficou o tempo todo no celular, digitando rapidamente. Perguntei se estava tudo bem e ele apenas assentiu, sem desviar os olhos da tela. Pensei que fosse uma emergência de trabalho que ele queria resolver antes de irmos para um lugar mais isolado. O aeroporto estava movimentado. Pegamos nossas malas maiores no porta-malas do táxi e ao caminharmos para a área de check-in, ele disse: "Só preciso ir ao banheiro rapidinho. Te encontro no balcão de check-in, tá?" Ele estava com a bagagem de mão, uma mochila. Concordei. Encontrei a fila certa para o nosso voo interno para a pequena ilha e esperei. A fila andava rápido. Fui me aproximando do balcão, olhando em volta à procura de Daniel. Ele não estava lá. Cheguei à frente da fila. A atendente pediu nossos passaportes e bilhetes. Eu disse que meu marido já veria, que só tinha ido ao banheiro. Saí da fila para deixar outras pessoas passarem e tentei ligar para o celular de Daniel. Caiu direto na caixa postal. Mandei uma mensagem. "Onde você está?" "Estou no balcão." Nenhuma resposta. Esperei mais 5 minutos, depois 10 comecei a ficar ansiosa. Liguei novamente caixa postal. Mandei outra mensagem: "Daniel, o embarque vai começar. O que está acontecendo?" Nada. Fiquei ali com nossas 2 malas grandes e minha bagagem de mão. As pessoas me olhavam. Eu me sentia uma idiota. Andei pela área próxima, olhando para a multidão, pensando que ele poderia ter se perdido ou estar me procurando no lugar errado. Nenhum sinal dele. Meu telefone vibrou na minha mão. Olhei achando que era ele ligando. Era uma mensagem de texto de Daniel. Meu coração afundou antes mesmo de ler. A mensagem era longa. Vou simplesmente reproduzi-la aqui. "Olivia, não posso mais fazer isso. Não estou apaixonado por você, já faz muito tempo, provavelmente anos. Tentei fazer dar certo, tentei querer isso, mas estou cansado de fingir. Isabel está aqui em Bali. Ela é a pessoa com quem sempre quis estar de verdade. Ela me disse que quer nos dar uma chance real, um relacionamento de verdade. Ela chegou hoje de manhã. Estou com ela agora. Sei que essa é uma maneira horrível de te contar e lamento fazer isso com você aqui, mas não consegui dizer isso na sua cara. Você sempre foi minha segunda opção, Olivia, sendo honesto comigo mesmo e agora com você. Meu advogado entrará em contato para tratar do divórcio. As passagens não são reembolsáveis para você, eu verifiquei, mas deixei algum dinheiro para você na sua gaveta superior da cômoda em casa. Não tente me contactar. Daniel." Li a mensagem uma vez, depois outra e mais uma vez. As palavras pareciam socos. Ele tinha planejado tudo, a viagem de aniversário, o teatro romântico, tudo para este momento. Ele me trouxe a um país estrangeiro, para um lugar que apresentou como uma oportunidade de reconciliação, apenas para me abandonar por outra mulher com quem havia combinado de se encontrar. A crueldade foi devastadora. Acho que fiquei sentada naquele banco do aeroporto por pelo menos 1 hora. Não chorei. Não conseguia. Sentia apenas um enorme vazio. Estava presa. Ele ainda mencionou o dinheiro na gaveta, como se fosse uma compensação pelo transtorno. Meu primeiro pensamento claro foi que precisava sair de Bali. Não suportava a ideia de ficar ali, sabendo que ele estava em algum lugar da ilha, começando uma nova vida com ela. Encontrei o guichê da companhia aérea internacional pela qual tínhamos chegado. Expliquei que meu companheiro de viagem teve uma emergência familiar e teve que sair imediatamente, e que eu também precisava voltar para casa o mais rápido possível. A atendente foi surpreendentemente gentil e encontrou um voo para aquela mesma noite. Não era direto. Eu teria uma escala em Singapura, mas chegaria à nossa cidade na tarde do dia seguinte. A taxa para mudar o bilhete era alta. Usei o cartão de crédito emergencial que sempre levava em viagens. Gastou quase todo o limite que eu ainda tinha. Faltando cerca de 6 horas para o voo, não consegui ficar esperando no terminal principal. Aluguei um pequeno quarto de dia em um hotel dentro do aeroporto. Sentei na cama e liguei para minha irmã mais nova, Megan. Era madrugada para ela. Atendeu no terceiro toque, soando sonolenta e preocupada.
Contei o que aconteceu, apenas os fatos. Daniel foi embora, está com Isabel, estou no aeroporto e voltando para casa. Não tinha energia para ser dramática. Megan, por outro lado, ficou furiosa na hora. Começou a xingar Daniel, dizendo que sempre teve um mau pressentimento sobre ele. Ofereceu-se para pegar um voo e vir para Bali imediatamente. Disse que não valia a pena. Só precisava que ela estivesse lá quando eu chegasse. Não conversei muito. Sentia que poderia desmoronar a qualquer momento. O voo de volta foi horrível. Horas e horas sentada com a mensagem de texto ecoando na minha mente. Não dormi, não consegui comer. O cheiro da comida do avião me enjoava. Quando o avião finalmente pousou na nossa cidade, eu me senti exausta até os ossos. Megan estava lá, logo depois da alfândega. Ela apenas me abraçou, e foi quando chorei um pouco. Não por muito tempo, apenas alguns soluços intensos. Megan me levou para o apartamento dela. Eu não conseguia pensar em voltar para a casa que Daniel e eu havíamos compartilhado, onde ele provavelmente esperava que eu aparecesse derrotada e aceitasse o dinheiro de compensação. A ideia daquele envelope me deixava enjoada. Fiquei com Megan por 3 dias. Ela foi incrível. Deixou-me falar quando eu queria, ficar em silêncio quando não queria, me fazia comer e atendia minhas ligações porque a família de Daniel começou a ligar, provavelmente sem saber toda a história. No segundo dia, liguei para uma advogada. Megan tinha uma amiga que passou por um divórcio complicado e recomendou sua advogada. Marquei uma consulta para o dia seguinte. A advogada ouviu toda a minha história, leu a mensagem de Daniel com atenção, e me explicou muito claramente quais eram meus direitos e o processo que eu deveria seguir. Disse que a mensagem era uma prova clara de abandono e adultério. O fato de Daniel mencionar que seu advogado entraria em contato significava que ele já estava preparado para o divórcio. Ela me orientou a não esperar a iniciativa dele. Na manhã seguinte, Megan foi comigo até a casa. Fomos em um horário em que sabíamos que ele provavelmente estaria no trabalho, caso tivesse voltado de Bali no voo original. Depois soubemos que ele e Isabel tinham estendido as férias. O carro dele não estava na garagem. A casa parecia estranha, como se não fosse mais minha. Estava fria e silenciosa. Fui direto ao quarto, para a cômoda. O envelope com dinheiro estava lá, como ele disse. Foi como um tapa na cara. Peguei-o. A advogada tinha me dito para reunir toda a informação financeira possível. Peguei o dinheiro e mais tarde, entreguei para ela registrar como parte dos bens do casal. Empacotei tudo que era claramente meu antes do casamento ou presentes dados diretamente a mim. Megan me ajudou a carregar caixas e malas para o carro. Enchemos o porta-malas. Tirei fotos de todos os cômodos da casa, dos móveis, da condição geral, conforme orientação da advogada. Fui ao banco e abri uma conta somente em meu nome. Depois, retirei exatamente metade do dinheiro das contas conjuntas e de poupança e depositei na minha nova conta. A advogada tinha dito que isso era permitido e recomendado. Deixei o extrato da movimentação na cozinha, onde ele o veria, se algum dia voltasse. Já se passaram 3 meses desde o dia no aeroporto de Denpasar. Nunca mais voltei a morar naquela casa. Com a ajuda de Megan e um apoio financeiro dos meus pais para cobrir o depósito e o primeiro aluguel, encontrei um pequeno apartamento de 2 quartos em outra parte da cidade. No dia seguinte à mudança, minha advogada oficialmente entregou a Daniel os papéis do divórcio. O processo foi aberto por adultério e abandono. A mensagem de texto foi a principal prova. Daniel não me procurou diretamente depois de ser notificado, pelo menos no início. Eu olhei as redes sociais dele 1 ou 2 vezes, por uma necessidade mórbida de saber. Vi fotos dele e de Isabel muito felizes. Muitas fotos em Bali, depois de volta à nossa cidade, em restaurantes sofisticados, em viagens de fim de semana. As legendas eram coisas como finalmente encontrei minha verdadeira felicidade, e vivendo minha melhor vida com minha mulher incrível. Ele recebeu os papéis do divórcio no escritório. O advogado dele entrou em contato com o meu. No começo, houve um pouco de intimidação da parte deles. O advogado tentou alegar que eu o havia abandonado, saindo da casa conjugal e retirando metade do dinheiro das contas conjuntas. Minha advogada rapidamente encerrou essa tentativa, apontando a data da mensagem de texto dele, a admissão de estar com outra mulher e a instrução explícita para eu sair. A alegação de abandono era absurda. A mensagem de texto tornou meu caso muito forte. Tudo mudou há cerca de 2 semanas. O tom do advogado de Daniel ficou repentinamente mais brando. Ele começou a perguntar à minha advogada se havia alguma chance de mediação, ou se eu estaria disposta a conversar sobre uma reconciliação. Disse que Daniel estava profundamente arrependido de suas ações e muito abalado. Foi uma reviravolta completa e não fazia sentido, considerando o comportamento anterior de Daniel e suas demonstrações públicas com Isabel. Então, na semana passada, Daniel começou a tentar me contatar diretamente. Começou com ligações, muitas, primeiro do número habitual, depois de números bloqueados. Como comecei a ignorá-lo, ele deixou mensagens de voz, longas, às vezes várias seguidas. Ele soava desesperado.
Depois vieram os e-mails, também longos e confusos. Chegou até a aparecer no prédio onde Megan mora, uma noite, tocando o interfone e pedindo para falar comigo. Megan disse que eu não estava lá e que ele precisava ir embora ou chamaria a segurança do prédio. Ele discutiu um pouco, mas acabou saindo. Megan ficou abalada, mas muito irritada. Ligou para a polícia, que foi até um novo apartamento alugado de Daniel. Ele havia saído da casa conjugal depois de ser notificado, embora inicialmente quisesse continuar lá, e lhe deu uma advertência formal sobre assédio. As mensagens de Daniel seguiam sempre a mesma linha. Isabel aparentemente o havia deixado. A vida perfeita deles durou pouco. Segundo suas mensagens de voz chorosas e e-mails emocionais, Isabel disse que nunca quis algo sério, que aproveitou a viagem grátis para Bali e os presentes caros, mas depois de 2 meses voltou para um ex-namorado. Daniel contou que Isabel disse que ele estava sendo intenso demais, carente demais, sufocante. Disse ainda que ela o chamou de patético antes de ir embora. Agora Daniel afirma que cometeu o pior erro de sua vida, que me ama só a mim, e sempre amou. Diz que estava confuso e vulnerável, que Isabel o manipulou e se aproveitou da crise de meia-idade dele, palavras dele. Ele implora para eu cancelar o divórcio. Diz que fará tudo o que eu pedir, ir para terapia, fazer aconselhamento de casal, largar o emprego se eu quiser, vender os tacos de golfe, qualquer coisa para me reconquistar. Ele soa completamente desesperado. Suas mensagens alternam entre súplicas patéticas e explosões de raiva quando não respondo. Chegou a me acusar de ser fria e sem coração. Em uma mensagem de voz particularmente perturbadora, disse que não poderia viver sem mim e que se eu não concordasse em pelo menos conversar, não sabia o que faria consigo mesmo, que a vida dele não tinha mais sentido. Isso foi novo. Ele já tinha acessos de raiva antes, quebrado coisas, mas nunca havia falado em se machucar. Minha advogada foi muito clara: seguir com o divórcio, não responder, e se o assédio continuar, solicitar uma ordem de restrição. Megan acha que ele é um perdedor que foi largado e agora quer de volta a segurança confortável. Ela diz que ele não me ama, apenas odeia estar sozinho e enfrentar a bagunça que criou. Não tenho absolutamente nenhuma intenção de reatar com ele. O divórcio está seguindo. Não é por isso que estou escrevendo. Não quero saber se devo ou não reconsiderar. Essa porta está fechada, trancada e com barricada. Minha dúvida é sobre como lidar com o comportamento atual dele. Ele claramente não está estável. Começou a aparecer no estacionamento do prédio onde trabalho. Fica dentro do carro, não tenta se aproximar, mas eu o vejo quando saio do trabalho, e isso me deixa muito inquieta. Minha advogada diz que uma ordem de restrição é a melhor estratégia legal, mas ele parece estar em colapso. Não quero que ele realmente se machuque, por pior que tenha sido, e também não quero que suas ações causem mais problemas para mim ou atrasem ainda mais o processo. Qual a melhor maneira de fazê-lo parar com esse comportamento sem falar diretamente com ele, sem dar a menor esperança de que eu possa mudar de ideia e sem deixá-lo ainda mais instável? Atualização 1. Primeiramente, quero agradecer a todos que dedicaram um tempo para ler minha história e oferecer conselhos nos comentários. Li todos eles e foi bom saber que eu não estava sozinha em achar que o comportamento dele estava completamente fora de controle. Muitos de vocês compartilharam experiências semelhantes, o que foi triste de ler, mas também me fez sentir menos isolada. Seus conselhos diretos foram muito úteis. Quero esclarecer algumas coisas que muitas pessoas perguntaram. Primeiro, sobre a ordem de restrição. Muitos disseram que eu deveria solicitar uma imediatamente. Minha advogada e eu já estávamos discutindo isso antes mesmo da minha primeira postagem. Ver Daniel no estacionamento do trabalho foi a gota d'água. Nós entramos com o pedido logo após a postagem, e a ordem foi concedida por um juiz na semana passada. Então sim, isso já está resolvido. Agora ele é legalmente obrigado a manter distância de mim, do meu apartamento e do meu local de trabalho. Ele também não pode entrar em contato comigo, nem diretamente, nem através de terceiros, exceto se for o advogado dele falando com a minha advogada. Segundo, sobre os padrões anteriores de comportamento dele, algumas pessoas perguntaram se ele já tinha agido de forma tão instável antes. Como mencionei na minha primeira postagem, ele sempre teve um temperamento difícil quando não conseguia o que queria. Podia ficar muito mal-humorado ou ter explosões de raiva, como quebrar um prato ou socar a parede da garagem. Também era bastante manipulador emocionalmente, tentando me fazer sentir culpada se eu não concordasse com seus desejos. No entanto, o abandono em Bali foi um novo nível de crueldade. As ameaças de autolesão começaram apenas depois que Isabel o deixou. Ele nunca havia agido assim quando estava no controle ou terminando as coisas comigo. Esse novo comportamento parece ser a reação dele a perder o controle da situação e ter que enfrentar as consequências dos próprios atos. Terceiro, sobre Isabel. Honestamente, não sei muito mais sobre ela e sinceramente nem quero saber. Daniel disse nas mensagens que ela o usou e depois voltou para o ex-namorado. Essa é a versão dele. Seja verdade ou não, não muda nada para mim. De certa forma, ela até me fez um favor. Suas ações revelaram o verdadeiro caráter de Daniel de forma muito clara.
quarto, sobre o dinheiro na cômoda, mencionei que ele deixou dinheiro lá. Eu entreguei todo o valor à minha advogada, que registrou formalmente como parte dos bens que precisamos dividir no divórcio. Eu não queria tocar nesse dinheiro, parecia sujo. Depois de ler todos os comentários e conversar novamente com minha advogada e com minha irmã Megan, ficou muito claro que responder a Daniel, de qualquer forma, seria uma péssima ideia. Muitos de vocês disseram que qualquer atenção, mesmo negativa, apenas o incentivaria. Ele provavelmente distorceria qualquer resposta minha para achar que ainda havia esperança ou usaria isso como desculpa para continuar me procurando. O comportamento dele agora é totalmente sobre ele e seus próprios problemas. Ele não está arrependido do que fez comigo, está arrependido de ter sido abandonado por Isabel e de estar sozinho. As ameaças de autolesão me pareceram uma forma de tentar me manipular emocionalmente, me fazendo sentir responsável pelos sentimentos dele outra vez. Não caí nessa. O fato de que esse comportamento desesperado só começou depois que Isabel o deixou deixa evidente que não tem nada a ver comigo ou com nós dois. Portanto, mantive o plano de silêncio total e deixei tudo nas mãos dos advogados. Primeiro, quanto ao contato, não atendi nenhuma ligação, mensagem ou e-mail dele. Bloqueei todos os números novos que ele tentou usar e todos os novos endereços de e-mail. Foi como brincar de caça-toupeira, mas estou ficando boa nisso. E isso foi antes mesmo da ordem de restrição ser concedida. Segundo, sobre a ordem de restrição, como disse, ela foi aprovada. Um oficial de justiça profissional entregou os documentos legais a Daniel em seu apartamento. Ele agora sabe oficialmente que tem que se manter afastado e cessar todo contato. Terceiro, sobre manter registros. Antes da ordem de restrição ser emitida, eu já estava documentando cuidadosamente todas as tentativas de contato dele. Guardei todos os áudios das mensagens de voz, por mais horríveis que fossem. Tirei capturas de tela das ligações e mensagens. E até tirei fotos da janela do meu escritório quando ele estava parado no estacionamento. Registrei datas e horários. Minha advogada tem cópias de tudo isso. Foi essa documentação que ajudou a conseguir a ordem de restrição tão rapidamente. Daniel não reagiu bem ao ser notificado. Como não podia mais me contatar diretamente sem infringir a lei, tentou de outras formas. Na noite em que recebeu os papéis, tentou ligar para meu telefone mais de 20 vezes, meu aplicativo bloqueador de chamadas registrou todas as tentativas. Todas foram silenciadas. Depois ele enviou um e-mail longo e abusivo para minha advogada, o que, aliás, também é uma violação da ordem de restrição, pois constitui contato indireto. Minha advogada já está tomando providências legais em relação a isso. No e-mail ele me chamou de todos os nomes possíveis, cruel, sem coração, vingativa. Disse que eu estava arruinando a vida dele e que a ordem de restrição era o prego final no caixão. Reclamou que não acreditava que eu poderia fazer isso depois de tudo que compartilhamos, convenientemente esquecendo que foi ele quem jogou tudo fora. De forma ainda mais absurda, me acusou de ser manipuladora por usar o momento de fraqueza dele contra ele mesmo. No dia seguinte à notificação, Daniel não estava mais no estacionamento do meu trabalho, o que foi um grande alívio. Porém, o advogado dele ligou para minha advogada naquele mesmo dia. Disse que Daniel teve um colapso no escritório dele, ficou extremamente agitado, gritando que sua vida havia acabado, ameaçando vagamente se machucar, e saiu correndo do escritório. Algumas horas depois, a irmã de Daniel ligou em pânico para o advogado dele e também para minha advogada. Daniel havia ligado para a irmã, dizendo que havia tomado uma garrafa inteira de comprimidos e que não aguentava mais antes de desligar. Isso causou um enorme pânico. A irmã dele ligou para o serviço de emergência. Paramédicos e policiais foram até o apartamento de Daniel. Descobriram que tudo não passava de mais um drama. Ele não havia tomado uma garrafa de comprimidos. Os paramédicos encontraram apenas um frasco de aspirina vazio derramado sobre a mesa de centro. Segundo o relatório oficial que o advogado dele compartilhou depois com a minha advogada, talvez tentando fazer Daniel parecer instável e digno de pena no divórcio, ele estava visivelmente embriagado e emocionalmente abalado, mas fisicamente estável e sem risco imediato. Por protocolo, foi levado para uma avaliação psiquiátrica no hospital, onde ficou internado por uma noite e recebeu alta na manhã seguinte. Minha advogada me contou tudo isso de maneira calma e objetiva. Ela me lembrou que as ações de Daniel são responsabilidade dele. Disse que, embora a situação fosse dramática e preocupante, também poderia ser mais uma tentativa de me manipular, de me fazer sentir culpada ou de tentar atrapalhar o andamento do divórcio. Ela está usando esse incidente e os relatórios oficiais para fortalecer ainda mais o nosso caso, comprovando que a ordem de restrição é absolutamente necessária. Então, essa é a atualização mais recente. Daniel não tentou mais me contatar diretamente desde que foi notificado e depois da confusão dos comprimidos. O divórcio está seguindo normalmente. O comportamento dele certamente adicionou muito estresse a uma situação já horrível, mas não mudou minha decisão. Continuo firme. Estou realmente terminada com isso. Atualização 2.
Já se passaram cerca de 9 meses desde que Daniel me abandonou em Bali. Faz 6 meses desde que escrevi minha última atualização aqui. O divórcio foi finalizado há 3 meses. Agora é oficial, não sou mais casada com Daniel. A ordem de restrição ainda está em vigor e na maior parte do tempo, Daniel tem realmente a respeitado, pelo menos no que diz respeito a não me contatar diretamente ou se aproximar de mim. O contato indireto, como ele enviar e-mails para minha advogada, parou bem rápido depois que minha advogada enviou uma carta muito firme para o advogado dele, alertando sobre os problemas legais que Daniel enfrentaria se violasse novamente a ordem. Finalizar o divórcio, porém, não foi fácil. Daniel, agindo através de seu advogado, brigou por cada detalhe. Tentou argumentar que deveria receber mais da metade do dinheiro da venda da nossa casa, alegando que durante alguns anos do casamento, ele tinha sido o principal provedor, o que nem era verdade. Nossos rendimentos foram muito parecidos na maior parte do tempo, e nos 2 últimos anos eu até ganhei mais do que ele. Ele chegou ao ponto de tentar pedir pensão alimentícia. Em determinado momento, o advogado dele entrou com uma alegação dizendo que Daniel sofria de extremo sofrimento emocional e que não conseguia se concentrar no trabalho por causa do divórcio e porque Isabel o havia rejeitado. Então eu deveria sustentá-lo financeiramente. O juiz rejeitou a alegação quase que imediatamente, especialmente depois que minha advogada apresentou as provas do abandono dele em Bali, a mensagem de texto em que ele me chamava de segunda opção, e toda a documentação do assédio que levou à ordem de restrição. No final, todos os bens e propriedades do casamento foram divididos de acordo com as leis do nosso estado, o que resultou em uma divisão relativamente equilibrada. A casa foi vendida, o que foi um enorme alívio para mim. Eu não queria mais nenhuma ligação com aquele lugar nem com as lembranças dele. Recebi minha parte do valor da venda, o que me trouxe uma sensação de maior segurança financeira. Pelo que ouvi, às vezes por meio de pessoas que conhecíamos em comum, conhecidos que ou se esquecem de que não quero atualizações ou talvez achem que secretamente eu queira. A vida de Daniel não melhorou. Depois que Isabel o deixou, aparentemente tentou sair com outras mulheres, mas nada passou de alguns encontros. Dizem que ele reclama o tempo todo para quem estiver disposto a ouvir, conta que fui injusta no divórcio, que Isabel o usou e partiu seu coração, e que ele é apenas uma vítima de má sorte e de mulheres cruéis. Também houve rumores de que ele passou a beber muito depois do episódio da aspirina e da avaliação psiquiátrica forçada, mas não tenho nenhuma prova concreta disso. Nem faço questão de saber. Quero agradecer novamente a todos neste fórum. Poder escrever minha história, compartilhar e receber opiniões realmente me ajudou a organizar meus pensamentos e sentimentos durante um período tão caótico e doloroso. Foi como sentir que eu não estava gritando no vazio. Acredito que não haverá mais atualizações sobre essa história em particular. Os laços legais foram cortados, a ordem de restrição permanece, e eu não tenho nenhuma intenção de voluntariamente voltar a interagir com Daniel algum dia.